Ok, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa comunidade de estudos em neuropsicanálise. Hoje nós temos aqui a honra muito feliz de receber o Rubem Eduardo Allen, meu xará Eduardo, que vai fazer uma explanação, trazer uma ampliação do evento que teve na Sociedade Internacional de Neuropsicanálise da Cidade do México. O México trouxe especificamente uma apresentação com a Ana Dagno, especificamente sobre esse mesmo tema, então a gente fazendo uma ampliação, tentando trazer a simplificação desse conteúdo. O Rubem, que participou desse evento, vai trazer algumas notas que ele percebeu importantes sobre essa apresentação. Consequentemente, a parte relacionada ali à biologia, à neurociência, eu posso trazer uma contribuição, mas depois que o Rubem fizer toda a apresentação dele, também no final eu trago um comentário para fazer um apanhado, uma consolidação de tudo que ele explanou aqui conosco e tento conectar isso com as nossas últimas aulas do curso de neuropsicanálise na prática clínica para quem está fazendo. Lá a gente falou nas duas últimas aulas sobre a função dos sonhos no tratamento em neuropsicanálise. E aí agora a gente tem aqui a ideia mente e corpo, que se conecta perfeitamente com as duas últimas aulas. Então, dessa forma que a gente vai funcionar. E aí eu abro no final um tempinho para quem quiser trazer uma contribuição, uma pergunta depois que eu fizer o comentário. Primeiramente, queria dar as boas-vindas ao Rubem, agradecer muito pela disponibilidade dele em apresentar esse conteúdo para nós. O Rubem, ele é um argentino residente no Brasil, psicanalista clínico e mediador judicial cadastrado no CNJ de São Paulo, atua como perito judicial psicanalista no Tribunal de Justiça de São Paulo, especializado em questões de família, idealizador de seminários Brasil-Argentina sobre métodos de resolução de conflitos na Escola Paulista de Magistratura, expositor em cursos de mediação em psicanálise, mediador empresarial e familiar na Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo. Também é membro colaborador da Comissão Especial de Direito Internacional, ex-consultor e embaixador e ex-cônsul geral adjunto do Consulado Geral. Sorte nossa aí também o espanhol desse conteúdo e apresentando para nós aqui. Rubem, muito obrigado, tá? Muito obrigado, seja muito bem-vindo aí e que precisar do meu auxílio, eu estou por aqui. Bom, Bom dia a todos. Muito obrigado a você, Eduardo, meu xará, e muito obrigado pela oportunidade de participar desse evento tão importante em México, muito importante para todos nós, para nosso percurso com você, e para mí personalmente fue muy importante porque yo confieso no daba tanta importancia a, aos disturbios do sono na sua relação com nosso trabalho como psicanalista. Mas, bom dia a todos, muito prazer, muito obrigado pela presença, muito obrigado por compartilhar este encuentro tan importante. Disculpen que estoy con un poco de ronquidón, continúa frío en San Paulo. Mas bom, indo a nosso assunto, a relação mente-corpo a partir do sono e a partir do sonho, justamente, porque eu me deparei com algumas sorpresas. Te voy a falar devagar para que se entienda meu portuñol. Pueden preguntar cualquier palabra dubidosa. En fin, esta aula, este webinar fue ministrado por la directora de la Asociación de Psicoanálisis, Neuropsicanálisis de México,
perteneciente al grupo que pertenece nuestro profesor Eduardo, y también dimensioné la importancia de esa asociación con la presentación mía primera oportunidad en compartir con la Asociación Neuropsicanalítica Universal y la importancia de esta asociación y la importancia de que nos estemos relacionados por intermedio del profesor Eduardo. Más indo ao asunto específico, en un tema tan importante que preocupó a todos los científicos, psicoanalistas, psicólogos de historia, el problema, la relación do sono con corpo, a mente e corpo, o sea, esa relación que puede ser interpretada como dualismo, que son cosas diferentes, y no son cosas diferentes absolutamente. No popular se fala de que está relacionado mente-corpo, mas tenemos evidencias científicas tan importantes para poder ser contundentes con respecto a esto y considerar esta relación como monismo, determinó la doctora Ana. Un monismo de duplo aspecto. Son la misma cosa. Y cuando el profesor Eduardo fala de homeostasis, así como existe homeostasis física y psíquica, tiene mucha importancia también no sono. Eu tenho aqui um rascunho do que eu fui pegando do webinar. Ese equilibrio, la homeostasis, afecta directamente y mucho más do que eu personalmente sabía o conocía de los psicoanálisis, mucho más en nuestra relación con nosotros mismos y con los pacientes. Yo considero a partir de este webinar que debemos, yo que lo menos voy a incorporar como elemento fundamentado la anamnesis como paciente, cómo duerme, cómo dormís en español, porque tiene un significado muy importante para nosotros como psicanalistas. Es la tercera parte de la vida, o sono, a veces falamos, ¿para qué dormir tanto? Perdemos tiempo, entre aspas, y no. En tanta importancia a vigilia o día como a noche. En tanta importancia o que acontece durante el día como o que acontece en nuestro cerebro durante la noche, durante el sueño. Por eso, por ese motivo, considero que es un elemento muy importante, fundamental, para considerar en nuestra anamnesis con los pacientes. O fatto popular de que o necesario o normal serían 8 horas, no es así.
Científicamente no es así. Las cantidades de horas que precisamos dormir son las cantidades de horas que precisamos para nos desempeñar las actividades del día en forma satisfactoria. Hay personas que pueden estar en buenas condiciones con 6 horas, con 5 horas. Hay personas que precisan más. Generalmente, entre 8 y 9 horas sería, digamos, no voy a utilizar la palabra normal, sería a mayoría entre ese tiempo ideal. Mas o ideal sería poder desenvolver, poder percorrer las actividades del día en forma satisfactoria, sea las actividades físicas como sean las actividades mentales, como sean nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestra forma de nos comportar. Ustedes percibieron que cuando dormimos poco o mal, no estamos atentos, no estamos absolutamente disponibles para la reacción inmediata. Eso percibimos dirigiendo carro, por ejemplo. Cuando dormí mal o no dormí, no estoy con la misma reacción que cuando dormimos satisfactoriamente. Y así con las demás actividades físicas mentales. El bebé, por ejemplo, o bebé, por ejemplo, precisa más cantidad de horas, precisa 17, 18 horas dormir para estar en condiciones, digamos, homeostáticas correctas. Cuanto más avanza edad, se duerme menos. En la tercera edad se duerme menos, aunque paradójicamente se precisaría más sono, más en la realidad dormimos menos. Después, a doutora Ana falou da higiene do sono, a importancia de nos preparar de alguna forma, cosas que la mayoría no hacemos, más que es recomendable hacer y es conveniente sugerir para que sea de alguna forma un hábito. Esa higiene del sono nos estamos refiriendo a un preparativo, a una disposición para dormir. Sea hasta a ropa influye. ¿Cómo estamos? Si estamos higienizados, si estamos con baja luz, sin TV, yo sé que la mayoría de nosotros asistimos TV, pelo menos, o ficamos ligados al celular, o respondemos un WhatsApp, o ficamos atentos a este aparelhinho que de alguna forma nos beneficia, más nos perturba, y a noche nos perturba.
Entonces sería conveniente, es conveniente sugerir a nuestros pacientes y a nos mismos nos preparar, hacer un hábito de llegar ao cuarto en condiciones, calmo, sin barullo, sin música. No posible, claro, que mora en una avenida no puede eliminar barullos. Estoy hablando de un ideal. Cuanto más nos aproximemos a ese ideal, mejor será nuestro descanso, mejor será nuestra preparación para el día. Existe una arquitectura del sono que está constituida por 5 etapas, que es la etapa número 1, que es de somnolencia, cuando estamos en ese medio termo. La etapa número 2, que ocupa un 45 al 55% del sono, ya comienzan ahí ambulancias fisiológicas cerebrales, las ondas cerebrales son más lentas. Luego tenemos la tercera fase, que ocupa un 25% del sono, ya es más profundo, las ondas son más divagar, las ondas cerebrales, me refiero. Esta fase la doctora Ana considera fase 3-4. Y llegamos a la fase 5, que es la conocida fase del sono REM, donde acontecen, se creía que acontecían los sueños. Luego Eduardo, el profesor Eduardo, nos enseñó o nos transmitió que, segundo Mark Solms, puede acontecer en cualquier etapa o sueño. Y esa sería la fase 5, que es una fase obviamente más corta, de pocos minutos. Y aquí comenzamos con la parte de qué acontece en el cerebro en cuanto dormimos. La parte de neurociencia, de neuroquímica, cómo se movimentan las sustancias químicas, la importancia del hipotálamo, que el profesor Eduardo tiene mucho más autoridad y conocimiento que yo para nos explicar los movimientos no cerebro en cuanto dormimos. Ok, profesor Eduardo, Perfeito. nos ayuda con esta parte científica que eu não domino, sinceramente. Bom dia, pessoal. Passando assim um pouco rapidamente um resumo dessa parte aqui, o que a Ana estava trazendo especificamente são a quantidade de bioquímicas que são liberadas, que acontecem no nosso cérebro, especificamente em cada fase ali do sono, né? A fase 1, a fase 2, até a gente chegar ali no não REM e depois no sono REM. E aí ela vai falando da liberação, que vocês podem perceber pela cor aqui, de bioquímicas que acontecem no nosso cérebro. Para dar base nisso, a gente pode pegar lá o que a Ana falou anteriormente no slide, e o Rubem fez aqui de uma forma brilhante a ligação, que
os padrões de atividades do nosso cérebro, enquanto nós entramos nesse sono REM, são semelhantes, e eu estou falando padrões em questões de atividade cerebral. Se eu pegar, por exemplo, um eletroencefalograma, ele está lá trazendo resultado, atividades tão semelhantes quanto um cérebro desperto, um estado de atividade lógica cognitiva. E aí ela vai dizer que, então, enquanto esse sono está acontecendo, existe uma grande descarga, liberação de bioquímicas dentro desse cérebro que faz a gente passar por aqueles 5 estágios ali que o Rubem acabou de trazer para vocês. Então, primeiramente ali a gente tem o estado de vigília, que seria o estado acordado, né, que acontece, que nós ainda estamos despertos. A gente vai ter uma liberação de GABA, de acetilcolina e monoaminas. Especificamente, ela está dizendo que quando nós entramos no sono REM, vocês percebem que existe uma diminuição dessas substâncias, né, mas elas ainda continuam presentes, seguindo o mesmo padrão que estava presente ali quando a gente estava no estado desperto. Mas cada uma dessas substâncias, dessa bioquímica, tem uma função. Por exemplo, a nível mental, né, digamos, subcortical, a gente está desperto, porque o nosso cérebro está em atividade, estamos regulando o afeto, consolidando memória, consolidando aprendizado, etc. Mas, para que isso aconteça em um estado que a gente continue dormindo, o sonho traz lá suas imagens, aquela ideia de fantasia, tudo meio desorganizado, mas existe uma outra substância, que é o GABA, que faz especificamente o nosso corpo ficar paralisado. Se o GABA não aumentasse a sua liberação, a sua quantidade enquanto nós dormimos, em especial no sono REM, que é onde a atividade é mais intensa, nós não conseguiríamos continuar dormindo. Ou seja, o GABA faz uma liberação quando nós entramos no sono REM, e aí, especificamente no momento que nós vamos sonhar, que nós temos atividades mentais cognitivas mais intensas, o GABA aumenta a sua descarga no nosso organismo, e isso faz com que o corpo fique paralisado. O corpo paralisado, nós podemos ter afeto, emoções, memórias e experiências nesse mundo do sonho, sem que estejamos comprometendo a segurança do nosso corpo. Quando acontece, por exemplo, aqueles pequenos espasmos que nós temos, a ideia que a gente vai chegar mais adiante da síndrome das pernas inquietas, a gente está falando de uma diminuição nessa frequência, nessa liberação do GABA. Tá? Então, o GABA é o que paralisa o corpo, faz a gente estar parado, enquanto lá no sonho a gente está correndo, se movimentando. A acetilcolina é o que ocasiona o acontecimento do sono REM. Quando a acetilcolina é liberada no nosso cérebro, até falei na aula anterior que quando você está dormindo, a cada 90 minutos existe um pico de atividade muito alto no cérebro, como se a gente estivesse, de certa forma, desperto. Aqueles 5 estágios que o sono REM, ele tem geralmente 5 ciclos que acontecem de sono REM durante o nosso sono. Esse sono REM só tem esse pico de atividade porque existe um estímulo, uma excitação dessa liberação da acetilcolina. Então, a acetilcolina libera, o sono REM entra em atividade. Depois de um tempinho, ele cai de novo. Então, a cada 90 minutos acontece. Para você olhar isso de um ponto de vista fisiológico, externo, basta olhar uma pessoa que começou a dormir, né? E aí, depois de 90 minutos, a pessoa, se você colocar lá o despertador, você vai olhar no olho da pessoa, ou mesmo um cachorrinho, o olho da pessoa está assim, para lá e para cá, atrás das pálpebras, você percebe esse movimento involuntário. Esse movimento ele só acontece porque a acetilcolina foi liberada ali. Ou seja, a gente tem, como o Rubem começou a falar adiante aqui anteriormente, a gente tem o olhar do corpo, mente, cérebro, físico, e a gente tem o subjetivo. Então, eu consigo ver essas duas perspectivas. Então, é a acetilcolina que libera especificamente isso. Já a serotonina, a noradrenalina e a histamina, elas, depois que a acetilcolina tem uma liberação, ela precisa cair. E para que ela caia, é a serotonina, a noradrenalina e a histamina que entra em atividade. Quando elas entram em atividade, a acetilcolina diminui. Então, é esse pico que acontece, que é o que o Alan Robbins, que eu falei no curso de neuropsicanálise na prática clínica, vai dizer que o sono, assim como o sonho, é um processo fisiológico, não tem nada de interpretativo. Mas o que o Rubem acabou de falar, não existe uma base científica para dizer que você precisa exatamente de 8 horas, 7 horas, e isso é o padrão para qualquer pessoa, não. Existem pessoas, eu, sei lá, 10 anos atrás, com 4 horas de sono, eu estava muito bem, funcionava muito bem, a minha homeostase estava estabelecida, não tinha prejuízo no dia a dia. Mas hoje, depois dos 30, eu falo entrando na casa dos 40, quando eu não durmo especificamente, sei lá, às vezes 9 horas num dia na semana, eu tenho um prejuízo, eu percebo a diferença disso. Então, o que a gente está dizendo aqui é que essa fisiologia, ela acontece, ela é involuntária, etc., ela tem um padrão de funcionamento.
mas a subjetividade implica muito o funcionamento dessa biologia aqui. Ou seja, o Eduardo, mesmo com 30 e poucos anos, pegar um outro ser humano com mesmo 30 e poucos anos, a fisiologia ou a quantidade de sono que ele precisa é diferente. Então, esse padrão fisiológico de bioquímicas aqui acontecendo corrobora para o que a gente entende lá como os 5 estágios que o Rubem acabou de explanar para nós. Tá? E aí, fazendo uma complementação desse outro slide aqui também mais científico, o Rubem até começou a falar ali. A gente tem, então, a ideia do nosso hipotálamo. O hipotálamo é essa regiãozinha aqui que vocês estão percebendo em cor amarela. O hipotálamo é o responsável pela nossa homeostase. Todas as vezes que você sente fome, que você sente sede, cansaço, é o hipotálamo que sinaliza que você está cansado, que você está com sede, que você está com frio. É o hipotálamo que seria o termômetro, assim, que traz essa ideia de que você está sentindo, tá bom, tá ruim, saiu ou retornou para a homeostase. Então, a partir dos afetos, os afetos chegam, trazem essa informação para o hipotálamo faz a regulação disso e sinaliza, então, para o corpo qual é a necessidade que a gente tem. Associado a esse núcleo específico ali do hipotálamo, nós temos esse núcleo supraquiasmático, que é toda essa regiãozinha aqui, ó, que está numa cor bem verde, bem pequenininha aqui, menos que um carocinho de feijão. Então, especificamente, essa membranazinha, esse núcleozinho aqui nessa cor verde, é o núcleo supraquiasmático, e é ele que está associado, interligado, conectado com essa glândula pineal, que está aqui atrás. Ou seja, existe uma ligação direta entre essas duas estruturas aqui. Quando, por exemplo, chega à noite, aí o Rubem começou a trazer uma orientação de que nós devemos evitar o estímulo da TV, da luz azul, do celular, devemos diminuir as luzes, ir para uma luz amarela, um quarto silencioso, um quarto mais escuro. É o ambiente sendo preparado como estímulo para sinalizar especificamente a esse hipotálamo, através do núcleo supraquiasmático, atingindo e conectando, sinalizando para a glândula pineal que está anoitecendo. Ou seja, se está anoitecendo, significa que a glândula pineal, que está também aqui conectada, precisa fazer uma liberação de uma substância que é fundamental para que a gente venha ter uma qualidade de sono e passar por aqueles 5 estágios de uma forma eficaz, saudável, que é a melatonina. Quanto mais escuridão eu tenho no ambiente, por isso a ideia de luz amarela, que não ativa a nossa retina, a luz, evitar o celular, colocar um filtro, se for utilizar o celular à noite, a TV à noite, por causa disso, porque daí essa glândula pineal, ela recebendo o estímulo de que as luzes estão caindo, está diminuindo, isso é para qualquer mamífero, basicamente o que vai acontecer é que ela vai fazer uma liberação maior de melatonina. A liberação dessa melatonina, que representa basicamente a escuridão, a diminuição do nosso ritmo circadiano, vai levar a gente a ter uma sonolência, ou seja, cair no sono, de fato conseguir pegar no sono, como a gente fala, e conseguir passar por aqueles estágios. Não acaso, assim, eu falo que como que a pessoa vai dizer que vai dormir se ela está lá às 2 horas da manhã com o celular no rosto dela, assim, na cama, na escuridão e o celular sinalizando para ela? O cérebro ele não é racional, assim, não existe essa racionalização que a gente pensa como a gente sente, tá? Então, nesse nível que eu estou dizendo especificamente é que se eu tenho o celular, o que a minha retina, o que está entrando por esse nervo óptico e sinalizando esse hipotálamo, esse núcleo supraquiasmático e basicamente a glândula pineal é que não está de noite, está de dia. E acreditem, gente, a luz azul, ela tem esse poder, é fundamental para isso. Então, a gente está ali com o celular, nesse sentido, ela está sinalizando que ainda não está de noite. E o que ela faz? Ela retarda, ela segura a liberação de melatonina. À medida que ela segura a liberação de melatonina, a gente está negligenciando os 5 estágios do sono. É possível que eu tenha 3, 4 sonos REMs durante a noite, quando na verdade eu deveria ter 5 para ter um sono saudável, um sono que existe uma higienização cerebral. Mas à medida que eu não tenho isso, a melatonina está sendo segurada lá, está sendo retardada. E aí, quando eu vou às 3 horas, às 4 horas da manhã, de fato, desligar o celular e cair no sono, aí a melatonina é liberada em uma grande quantidade. Por isso que é tão difícil despertar, acordar, tá? E a maior liberação, a maior quantidade de liberação da melatonina acontece à noite. É a melatonina que tem essa liberação muito forte à noite, etc., que vai fazer você despertar. Então, eu coloquei um esqueminha aqui só para vocês verem.
Imaginem que essa luz aqui seja especificamente o nosso celular, tá? Se essa luz está entrando aqui especificamente pelo nervo óptico, ele vai sinalizar para o hipotálamo que ainda está de dia. O hipotálamo vai sinalizar especificamente ali o nervo supraquiasmático, que vai sinalizar para a pineal que ainda está de dia. Segura aí, aguenta um pouco mais, não libera melatonina porque ele está de dia. E aí, nesse sentido, até que esse celular seja desligado, essa informação chegue de novo, e aí o cérebro começa a sinalizar para essa glândula pineal e ela começa a liberar melatonina, a quantidade de melatonina que ela vai liberar durante a noite, o sono, não vai ser suficiente para você passar por aqueles 5 estágios do sono. Daí, você acorda no outro dia com uma quantidade, entre aspas, de melatonina para ser processada durante o dia. Para ser processada durante o dia, imagina o quanto isso traz prejuízo para a tua concentração, para a tua explanação, para o teu aprendizado, porque essa quantidade de ritmo de escuridão está sendo liberada às 9 horas da manhã, quando já deveria estar sendo liberada uma outra substância para te fazer despertar, e ela ainda está concluindo esse ciclo da liberação da melatonina. Tá? Então, assim, aí a gente entra também no que o Rubem acabou de falar, a ideia da higienização do sono, gente. E aqui eu estou falando de um processo totalmente biológico, tá? Que não tem teoria, tá? E é o que vai influenciar também a qualidade do nosso sono. Para finalizar essa parte aqui da biologia, então, assim, guarde essa informação. A gente tem lá, então, o hipotálamo, é o hipotálamo que sinaliza, então, para o núcleo supraquiasmático, que está de noite, a luz diminuindo, luz amarela, etc. Ele sinaliza a glândula pineal, ela libera, então, o cortisol. Mas o mesmo processo acontece se a gente for falar especificamente do dia. Por exemplo, como que eu aplico a higiene do sono no paciente? Eu falo que a qualidade do sono é, depois do vínculo terapêutico, a parte mais importante de qualquer processo de tratamento para a saúde mental. Quando nós acordamos, eu sempre falo para o paciente, tomem luz natural, não essa luz aqui que tem 50 lux, precisa ser luz natural, que é 50 mil lux, no mínimo, 500 mil lux. Então, se eu pego uma luz natural, mesmo num dia nublado, aqui em Curitiba, por exemplo, um dia nublado serve muito bem. Essa luz, ela entra especificamente de novo por esse nervo óptico sinaliza o meu hipotálamo que está de dia, e o hipotálamo, em vez de sinalizar a glândula pineal, né, para liberar a melatonina, ele sinaliza a glândula pineal para ela suspender a melatonina, ou seja, para de fazer liberação de melatonina, diminui essa liberação porque ele não pode dormir. E aí, esse hipotálamo sinaliza uma outra membranazinha, uma glândulazinha em cima do céu da nossa boca, chamada hipófise. Essa glândulazinha hipófise, basicamente o que ela faz é liberar cortisol. E ela tem uma conexão direta com a glândula suprarrenal, que é aqui duas glândulazinhas que ficam em cima dos nossos rins. Quando o hipotálamo passa essa informação para a hipófise e a hipófise pituitária manda isso para a suprarrenal, que elas fazem liberar cortisol. Ou seja, libera cortisol que ele precisa despertar. Então, basicamente, quando eu falo para o paciente tomar 30 minutinhos de luz natural pela manhã, o que eu estou fazendo é regular o ciclo circadiano dele. Claro que a gente não consegue controlar o horário específico que a pessoa vai dormir, mas a gente consegue ter um ambiente, como o Rubem falou, para adequar a qualidade desse sono. Mas se eu não consigo falar, você vai dormir exatamente todo dia às 10 horas, eu consigo colocar, você vai despertar todo dia às 7 horas. Se eu regulo o horário que o paciente acorda, o relógio biológico dele, através dessa biologia aqui, vai regular o horário que ele dorme. Então, assim, se você não consegue regular o horário que o paciente vai dormir, começa a organizar o horário que ele acorda. Se ele tem um padrão de acordar todos os dias no mesmo horário, o relógio biológico, esse funcionamento que eu falei aqui, bioquímico, vai ter uma relação que vai configurar a partir desse horário que ele acorda. Liberação, especificamente de cortisol, e liberação de melatonina, um ciclo circadiano que a gente fala, tá? Então, higiene do sono basicamente é isso. A gente usa essa mesma biologia que vocês estão vendo aqui, que o Rubem está apresentando, para fazer a qualidade do sono e o paciente passar por esses 5 estágios. Se nós não temos isso, gente, de verdade, a gente está desregulando a homeostase. Eu falo sempre para vocês que a gente tem lá as nossas necessidades afetivas e isso nos retira da homeostase. Essa mesma coisa pode acontecer aqui, mas aqui eu estou trazendo um dado totalmente biológico. Biologicamente, você também pode sair da sua homeostase. Porque imagina que eu não consigo receber vínculo num relacionamento. Se eu não tenho uma qualidade de sono e eu tenho uma quantidade de melatonina durante o dia em que deveria haver suspensão dessa melatonina, a irritabilidade que eu sinto em relação a esse parceiro que não me ama como eu gostaria de ser amado
que não cuida de mim como eu gostaria de ser cuidado, vai me trazer muito mais irritação, porque a quantidade de cortisol está desregulada. E aí, se eu não faço a regulação desse cortisol pela manhã, quando dá lá 7 horas da noite, o cortisol está no alto pico, uma liberação muito alta. E aí, se o cortisol está numa liberação muito alta, ele tem um pico de 12 horas, significa que 1 hora da manhã o cortisol está começando a diminuir. Mas 10 horas da noite, 11 horas da noite, ele ainda estava no pico muito alto. Então, isso é fazer regulação emocional, fazer regulação do sono, etc. Mas tudo isso traz especificamente a retirada, o desequilíbrio da nossa homeostase. Se nós não trabalhamos esse equilíbrio biológico, fazendo uso desse conhecimento na clínica, e trabalhamos somente o mental, o psicológico, a gente não está praticando neuropsicanálise. Praticar neuropsicanálise é como o Rubem falou, é você pegar o monismo de duplo aspecto, ou seja, o cérebro e a mente. Ambos são a mesma coisa por perspectivas diferentes. O paciente não tem essa habilidade, mas nós, enquanto estudantes de neuropsicanálise, temos que ter essa habilidade. Eu trabalho o biológico e eu trabalho o mental. É as duas instâncias, eu não posso ser só mental, só psicanalista e trabalhar só o inconsciente. Eu não posso ser só neurocientista, só cognitivista e trabalhar só o cérebro. Eu preciso unir essas duas coisas. E unindo esses dois conhecimentos é que a gente está, de fato, praticando neuropsicanálise. E aí, a possibilidade de manter a homeostase do paciente, ela é real, ela é mais fundamentada. Ok? Rubens, pode assumir de novo, por gentileza. Ok, ok. Muito obrigado. Muito interesante. Y es ahí justamente, como psicanalista, que me sorprendo más, presto mucha atención a esto que faló el profesor Eduardo sobre la relación da mente y do corpo. Y fico feliz porque estoy preenchendo como psicanalista buracos, espacios que estaban en una indefinición para mí. Y de ahí la importancia superlativa, a mi entender, da neuropsicanálisis y de la relación y de lo que estamos estudiando y nos está enseñando el profesor Eduardo. Y continuando y llegando a etapa de qué acontece cuando no se cuida, entre aspas, las etapas del sono, los trastornos del sono, y llega a insomnia. La insomnia puede ser porque demoramos en dormir. Normalmente el estado es de 15 a 20 minutos, digamos, que sería, me permite la palabra, normal, para conciliar el sueño. Cuando comenzamos a pasar, se enciende una luz amarilla. ¿Por qué? ¿Qué está aconteciendo? Y hoy aquí ya hay importancia de preguntar la anamnesis, ¿cómo vos se duerme? ¿Cuánto demora? Porque llegando a 30 minutos, pasando los 30 minutos para dormir, ya podemos considerar insomnio. Ya tenemos algún motivo. Que si no es físico, obviamente será mental, para alterar esa conciliación
do sono. Los trastornos del sono son varios, diferentes, variados. Puede ser una insomnia temporal, puede ser una insomnia moderada, puede ser una insomnia permanente, porque es más serio, obviamente. Y la doctora Ana mencionó tres clasificaciones: inicio, Você consegue só intermedio mexer y um pouquinho crónico. no seu fone, que eu acho que está dando ruído. Você consegue só mexer um pouquinho nele? O meu, Aham. Só mexer no onde ele conecta no computador, às vezes já melhora. ah, Agora el sumiu o som. barullo. Agora sim, agora foi. Voltou. Tá ótimo. Ok. Entonces decía que puede ser una insomnia no inicio, no intermedio, o sea, medio, de duración media, y puede ser crónico, que es para tomar más cuidado. Hasta hay cosa que me sorprendió, existe una clasificación internacional de trastornos del sueño. Llamativo. Llamativo más, también está marcando la importancia del tema que estamos abordando. Hasta o punto de que existe una clasificación universal que puede ser por problemas respiratorios, puede ser una hipersomnias, que se denomina, puede ser un trastorno del ciclo circadiano que mencionaba el profesor Eduardo, puede ser una parasomnias, que sería el sonambulismo, y puede ser también trastorno del movimiento, que son aproximadamente 3 movimientos involuntarios durante la noche. Claro que no vamos a percibir esto. Precisaríamos que si alguien duerme a nuestro lado, observe estos movimientos para no ficar sabiendo que padecemos de este tipo de alteración, de este tipo de trastorno que figura y aparece en la clasificación internacional. Eu falei que se denomina latência do sono, voltando ao início do nosso sono, que são 10, 15 minutos, sin estímulos, como falei, en un ambiente favorable. Ahora, y aquí comienzan los desequilibrios. Cuando llegan pensamientos espontáneos, pensamientos sobre factos que acontecieron durante el día, o antes, o mes pasado, o pensamientos que la doctora denominó rumiantes, o sea, pensamientos que no nos llevan a ningún lugar, que van y voltan,
Y ahí vamos superando 15 minutos que falé. Ya es para prestar atención. Ya comienzan los síntomas de insomnio. No podemos dormir, comenzamos a refletir, generalmente por problemas que no tienen resolución fácil, y ahí comienzan las perturbaciones y puede ser los motivos de insomnio. Y hoy en vocês, a importância da pergunta, quando eu falei a nossos pacientes como você dorme, você demora em dormir? Sim, fico pensando, Ah, é um sinal muito importante para nós psicanalistas. Y este tema se estudió, se analizó, se investigó siempre. Fue una grande preocupación de psicanalistas, psicólogos, investigadores, eh, obviamente de Freud, de Breuer. Lembran que no vamos a nos detener en eso. Yo como referencia que Breuer y Freud eran amigos, compañeros de trabajo, compartían sus conocimientos, y ellos se referían también, obviamente, a problemas de insomnio, de pensamientos abrumadores, de pensamientos sin resolución que afectan negativamente al individuo y que no proporcionan un descanso reparador. También existe el mecanismo de defensa, que no conciliamos su sono, mas también no pensamos, nos resistimos a dormir. ¿Por qué? Ni pensamos ni dormimos. ¿Qué acontece? Son síntomas a levar mucho en cuenta. Me aparece o tema central de nuestra conversación, que es la relación, las doenças mentais con sono o con la perturbación del sono. Y otros científicos también estudiaron mucho sobre el sono. La doctora mencionó a Martí en 1990, que falaba de una sobreexcitación que perturbaba el sono. ¿Y por qué? Y significa también, falaba Martí, o pensaba Martí, que existía un preconsciente con más espesura, mayor. También mencionó a Selle, otro investigador, en 1946, que investigó sobre soldados que voltaban la guerra. Sería síndrome de adaptación a esta nueva vida, voltando la guerra. Y se lo adjudicaba un exceso
de estrés. Las hormonas de estrés excesivas, una difícil adaptación a esa nueva realidad, voltando la guerra, también era motivo de insomnio. También mencionó otro investigador, Alexander, que falaba los hormonios negativos, los sentimientos negativos, y menciona, Alexander, que se enviaban a señales a glándula pituitaria, que provocaban angustia y luego ven experiencia de doctora Ana, la investigación sobre insomnia, la doctora Ana, que la fez sobre 10 estudiantes con insomnia. Y la mayoría de ellos tenían en común, esto es muy importante para nosotros, psicanalistas, padres separados. La mayoría de estos 10 estudiantes tenían padres separados. Tenían mucha tristeza, menor apetite, menor energía, síntomas de ansiedad, de taquicardia, sudoración, síntomas físicos, dolor de estómago, de cabeza. Estos síntomas tenían en común los estudiantes que investigó la doctora Ana en su estudio, identificando las manifestaciones o síntomas en común que tenían estos estudiantes que padecían de insomnio. Y los riesgos o riscos para la salud. Y todo esto merece mucho atendimiento para nosotros como psicanalistas. La doctora Ana mencionó a Trayenta, científico o científica, no sé, que decía que cuanto más avasallador fuera o ambiente, ten mayor propensión a un síntoma psicosomático. Y mencionó a Martí que cuando el individuo tiene menor fortaleza mental, es mayor o riesgo. Entonces, estos participantes tenían una dinámica familiar disfuncional en común y padecían de insomnio. Tenían fallas en la relación afectiva con los padres en común. ¿Qué significativo que es esto? ¿Qué significativo para nosotros cuando un paciente fala de insomnia? Es para analizar esa relación, para linkar.
Y ahí es que el neuropsicanálisis se posiciona como una herramienta muy poderosa la identificación de conflictos y necesidades de nuestros pacientes. Luego, en un resumo, fala en común de la hiperactividad, de gerenciar, la importancia de gerenciar el estrés, la relación con la consecuencia, la insomnia, los riesgos que trae para la salud y el merecimiento que tiene de un atendimiento dedicado a cualidades do sono. Quando falamos de qualidade, falamos de tempo e qualidade do sono. O tempo do sono é uma das características da perturbação do sono que provoca a insomnia. Más o menos es por ahí. Los problemas clínicos que llevan a insomnia, la importancia del neuropsicanálisis, como mencioné al comienzo, la importancia de llevar en cuenta las características de nuestros pacientes en su relación con sono, en sus alteraciones durante la noche, la importancia para nuestros pacientes y para nosotros mismos de tentar mantener una rutina, un ritual, si vale la palabra, para poder conciliar el sono y para poder vivir mejor. Más o menos sería por ahí. Disculpen el portuñol. Espero que hayan comprendido la mayoría de mis explicaciones y fico a disposición. Maravilhoso, Rubem, maravilhoso. Eu não consegui assistir toda a apresentação da doutora Ana, mas eu percebi que teve muitos detalhes bem sutis que a Ana trouxe na apresentação dela, que o Rubem conseguiu transmitir com maestria, assim, detalhes até mesmo de quantidade de horas, e é interessante porque ele fala que não era um tema que ele se debruçava tanto por estudar, etc., e ainda assim captou com tanta essência, assim, o conteúdo, etc., da Guimar estava lá também, ela pode falar um pouquinho sobre isso, como que a gente reviu, de fato, temas que, da mesma maneira, com a mesma sutileza e refinação que a Ana abordou lá, o Rubem trouxe aqui. Então, Rubem, muito obrigado, foi excelente a sua apresentação. No, obrigado. E para fazer, assim, alguns comentários sobre, eu acho fundamental, assim, que o sono, né, e aí, consequentemente, o sonho, que é o material que trouxe fundamento à psicanálise, nasce especificamente do sonho, assim. Tem até autores que dizem que nós não sonhamos porque dormimos, nós dormimos porque nós precisamos sonhar. E aí a ideia fundamental é que para isso acontecer é precisa a união do corpo e mente. Se não existe a união do corpo e mente, não existe o sonho. E se nós, enquanto psicanalistas, fundamentamos o nosso trabalho no sonho, é necessário que nós possamos conhecer e se debruçar tanto sobre o corpo, a base biológica, como a mente, aquilo que é o sonho que nós já temos estudado há mais de um século. Então, a ideia fundamental é que
a relação corpo e mente, pelo que a gente conheceu aqui hoje, o sintoma, como a gente fala, a ansiedade, uma depressão, a irritabilidade, pode surgir tanto especificamente de um desequilíbrio que tira-nos da homeostase a nível biológico, como de um sintoma que nos tira da homeostase a nível psicológico. E aí, uma das coisas que eu falo, para eu trabalhar um paciente que vem com uma queixa de depressão, eu vou precisar ter uma garantia de que o que está gerando a depressão desse paciente não é uma ordem biológica. Poderíamos aí, com uma visão, uma perspectiva neuropsicanalítica, desafiar um pouco desse conglomerado que está tendo de diagnóstico sobre TDAH. Por exemplo, o quanto o TDAH, uma quantidade de beta-amiloide no meu cérebro, é influenciado por uma rotina, por uma desorganização, desequilíbrio, uma falta de higiene do sono, e o quanto disso é de fato influenciado porque o funcionamento cerebral desse indivíduo é isso. Então, ele tem ali o TDAH. Mas para nós caminharmos ou encaminhar um paciente para um diagnóstico de TDAH, nós, enquanto psicanalista, a primeira coisa que nós precisamos fazer é comprovar, garantir que essa rotina, esse ambiente ideal do sono, como o Rubem falou, para o paciente está alinhado, está organizado. Se o paciente não tem isso, gente, eu não preciso ter TDAH para eu ter uma disfunção de concentração, para eu não ter para eu ter uma dificuldade de foco, para eu ter uma dificuldade de interagir com pessoas. Então, uma das questões básicas é a gente precisa regular, organizar a rotina, a qualidade do sono desse paciente, para depois, especificamente, a gente pensar, então, então, o sofrimento, a patologia, a ansiedade é de uma ordem psicológica, é do inconsciente. Ou seja, mente e corpo é basicamente isso. O que a Ana e o Rubens explanaram aqui é que nós precisamos considerar o corpo e precisamos considerar a mente para falar de distúrbios do sono. Não dá para a gente considerar só a mente, não dá para a gente considerar só o corpo. A gente precisa ter propriedade das duas áreas. A neuropsicanálise é essas duas áreas. Ela fala, eu vou olhar para o sono, mas eu vou considerar que o sono pode ser desregulado, tanto por uma questão bioquímica, etc., mecanicista, como uma ordem psicológica mental. Então, estudar a neuropsicanálise é isso. É que vocês conheçam, sim, continua tendo valor o que nós fazemos com os nossos pacientes enquanto psicanalistas. Mas tem também valor que nós possamos conhecer que uma desregulação da glândula pituitária, a mesma hipófise, vai levar especificamente a pensamentos ruins, a pensamentos disfuncionais. Significa que se o paciente tem essa glândula pituitária, essa hipófise mais ativada, a quantidade de ruminações, de pensamento que ele tem é maior. E são mais negativas, porque cortisol é uma coisa que a gente só tem em situações de ameaça. Se eu estou na minha cama e essa glândula está liberando cortisol, pode não ter uma ameaça física, mas mentalmente para aquele indivíduo existe uma ameaça. Então, naturalmente, ele não vai conseguir dormir. Tá? Acho que uma consolidação desse conhecimento basicamente é isso, assim, é o quanto o sono tem uma influência no processo de saúde mental. Gostaria de abrir para quem quiser trazer uma contribuição, um pensamento, uma complementação aí do que o Rubem trouxe para nós. Fiquem à vontade aí, pessoal. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Márcia. Eu gostaria de fazer uma contribuição assim bem breve, para dizer que realmente esse tema é bem atual dos nossos dias mesmo. Porque eu vou pegar a última fala do professor, do palestrante, porque começa a partir de nós. A nossa rotina, os nossos hábitos precisam mudar para que a gente possa entender a mudança que acontece com o paciente nessa relação. Eu trabalho muito a relação terapeuta e paciente. E a neuropsicanálise, ela veio para contribuir essa questão que tanto Freud falava do sono, do sonho, e que ficou meio que, entre aspas, inconcluso por conta da questão do tempo, como nós sabemos da parte histórica da psicanálise. E Max Somers, quando veio, ele veio resgatar as pesquisas e colocar justamente uma fala que você fala muito, que eu me apropriei dessa sua fala, que é justamente o diálogo entre a mente e o cérebro, que é justamente essa ponte que a neurociência faz com a psicanálise. E isso faz com que a gente consiga entender a importância do sono e nessa regulação, nessa homeostase do nosso corpo e do nosso dia a dia, porque não adianta você querer dormir mais cedo, você tem que mudar o seu corpo para acordar mais cedo, para que o teu dia a dia possa ser modificado
e aí a tua química possa entrar na homeostase e te levar ao sono apropriado mais cedo. Porque normalmente a gente fala assim, a gente vai dormir, vamos dormir mais cedo para que a gente possa acordar cedo, mas não é. É o inverso, porque a regulação acontece com a melatonina, a melatonina diminuindo e o cortisol aumentando. Isso só pode acontecer à medida que o dia amanhece. E é muito interessante isso, porque o dia continua sendo noite e dia nos mesmos horários, e nós é que mudamos os nossos horários. E só para finalizar, é muito interessante que desde que nós tivemos os estudos dos sonhos, da teoria do sono, assim, foi sintonia mesmo das nossas aulas. Eu adquiri um relógio de pulso. E aí a minha dúvida sempre foi a questão de como que faz essa questão da regulação do sono, da leitura do sono a partir do relógio digital, do smartwatch. E é tão interessante porque eu estou fazendo esse teste comigo mesma. E a leitura, quando você faz durante o dia, ele regula realmente, ele mostra a hora que você adormeceu, a hora que você acordou, os picos que você teve que você acordou durante o sono, a oxigenação do sangue, mas isso não quer dizer que isso seja real, porque tudo é uma questão mais pessoal, isso tem que ser tratado, enfim, quando tem um distúrbio, alguma coisa parecida. Mas o que eu quero pontuar é que existem mecanismos, ferramentas apropriadas atualmente que podem te ajudar nessa mudança de hábito, que é isso que está conseguindo me ajudar, pelo menos isso. Eu estou conseguindo ver cientificamente algo que está acontecendo no meu corpo, que eu já sabia, mas que eu posso aplicar com mais veemência. Você entende? Então é bem interessante porque eu consigo ver essa regulação do meu sono enquanto eu estou dormindo e como isso está sendo influenciável no meu dia a dia. Queria só deixar essa contribuição porque esses últimos dias com as aulas e agora com a aula de hoje veio assim incrementar ainda mais essa questão do sono, que é muito bom para a neuropsicanálise, para que a gente possa lidar com as questões dos nossos pacientes, começando por nós mesmos. Perfeito, Rubem. Gostaria de implementar um comentário sobre a fala da Márcia? No, no, concordo absolutamente con Marcia y hace muy importante esa concientización sobre la importancia, comenzando por nosotros mismos, para poder avaliar lo que mencionaba de poder incorporar a nuestra anamnesis en el comportamiento de nuestros pacientes durante el sueño. Concordo totalmente y qué bon que se percibió la actualidad del tema, que en mi caso estaba un poco, no digamos esquecido, mas no daba a importancia que hoy descubrí que tengo una relación psicosomática. Ótimo. Mais alguém gostaria de trazer alguma fala? Dagmar, você Oi, estava Eduardo. no link. Ah, o Bastos. Pode falar, Bastos, tudo bem? Bom dia, professor. Eu fiquei mais ou menos um mês com problemas para dormir. E aí eu achei interessante quando você falou que não é ir dormir mais cedo para tentar ter um sono bom, porque você não vai ficar rolando na cama, vai ter pensamentos intrutivos e não vai conseguir dormir. Eu comecei a fazer aquilo, colocar um relógio para despertar às 6h30, e levantava às 6h30, ia fazer minha atividade física, que eu acho muito importante também para controlar o sono, regular o sono. E comecei a fazer isso. Acordar mais cedo, mesmo sem vontade. Quando eu comecei a praticar isso, a exercer isso, acordar mais cedo, contato com a luz, correndo, pedalando que eu gosto, cara, o meu sono hoje, das 10 horas da noite, eu já estou doido para dormir. E assim, é aquele sono maravilhoso, é um sono que
É um sono reparador mesmo. Eu sou outra pessoa agora. Agora, o ruim é falar para os nossos pacientes, colocar, aliás, na rotina dele, essa coisa de acordar às 6h30, 7 horas. Porque com essa coisa da tecnologia, acesso muito fácil às coisas, a tendência, né, do ser humano hoje é ficar mais exposto a essas coisas. Fica um Netflix, ficar rolando um vídeo no telefone, e aí quando ele vai ver já é tarde demais. Ele vai levantar esse horário, fica muito difícil, mas ele conseguindo fazer ter essa rotina, acredito muito que o som dele vai começar a se regular, né? É isso aí. Obrigado aí pela... Imagina, obrigado a você. Complementar, Rubem, a fala do Bastos aí sobre. No, es muy interesante lo que faló Bastos con respecto a experiencia con sí propio, con sí mismo. Muy importante experimentar en nos mismos. Inclusive, el guayo que no mencioné, a llamadas siesta, en personas que están acostumbradas a dormir, principalmente en lo interior, después del almuerzo. Y bueno, dormir a siesta cuando es necesario está bien, digamos. Mas dormir por costumbre, no. Mejor tentar, pero menos tentar, porque estas costumbres no se modifican de un día para otro, mas sí tentar mantener una regularidad en no dormir después de almuerzo, que en lo interior principalmente, y mantener esos horarios de acordar, de dormir. Claro que no vamos a nos privar de ir a una noche, ¿no? A una festa, obviamente que no, mas dentro do posible tentar manter uma regularidade. Ótimo, ótimo. Complementando também o que o Bastos falou, é uma coisa que eu falo muito assim, eu acho que a gente precisa começar a ser bem transparente assim com os nossos pacientes, no sentido de que eu concordo com você, é difícil às vezes você falar para o paciente assim, acorda tal hora, né? Assim, ele vai falar, difícil para me acordar, etc. Mas assim, comece a ser transparente, falar assim, a gente tem aqui algumas soluções, algumas técnicas para a gente melhorar a tua saúde mental, a tua vida como um todo. Mas se possa ser difícil, assim, você não está disposto a entrar nesse processo, que é difícil, como qualquer processo, eu posso ficar aqui todo dia te ouvindo, falar, trazer, a gente elaborar algumas coisas, etc. Mas eu estou te dando soluções para você dormir melhor e estar melhor amanhã. Eu falo que um problema é que os pacientes, a gente não está ensinando os pacientes a aproveitar, a experienciar as dores deles. Eu só consigo aprender se eu experimento a dor. E aí, uma fundamentação, talvez eu traga, talvez uma próxima aula, como que eu faço aplicar a higiene do sono? Vamos falar sobre higiene do sono, já que a gente abordou o sono e agora o sono aqui. Como que eu aplico a higiene do sono dos meus pacientes? Eu posso trazer um pouquinho disso. Mas uma boa recomendação é, especificamente, deixe o celular fora do quarto. O celular não pode estar na mesa auxiliar. O celular ele tem que estar lá na sala. A hora que ele despertar, eu já vou lá pegar o despertador. Se o celular está do lado da cama, ou na cama, como é muito comum, os pacientes dormem com o celular debaixo do travesseiro, ele vai desligar, vai colocar uma soneca. Então, você tem que ter essa habilidade de perceber o que eu faço desse indivíduo levantar da cama, né? E aí, o primeiro passo é o despertador. Uma outra coisa que funciona muito, assim, eu nunca encontrei um paciente que não dê para regular o sono, é tomar uma decisão no dia anterior. Amanhã eu vou levantar que hora? Vou levantar 8 horas, 9 horas? E aí se eu vou começar uma higiene do sono, eu sempre protelo, eu deixo o paciente, acorda 10 horas amanhã, vai lidar com as consequências, mas acorda 10 horas. E aí o passo é, decida o horário que você vai acordar amanhã no dia anterior, na noite anterior, porque o teu cérebro não gosta de surpresa, quando você traz uma surpresa, ele gera um cortisol, fica tudo desregulado. Então, decida anteriormente, hoje eu decido que amanhã eu vou acordar 8 horas. Hoje eu decido que amanhã eu vou acordar 9 horas. Assim, não traga surpresas. Tente minimizar a energia livre. Lembra lá para o teu cérebro. Então, tome a decisão no dia anterior. Fala para o seu paciente, decida no dia anterior
o horário que você vai acordar amanhã. Se o cérebro entende que ele decidiu hoje que amanhã ele vai acordar 8 horas, eu te garanto que vai ser 2 vezes mais fácil para o cérebro acordar amanhã 8 horas, porque ele já está decidido. Ele já foi elaborando aquilo na consolidação de memória. Entende? Então, assim, sempre decidir anterior o que eu vou fazer no dia seguinte. Deixar para decidir na cama o horário que vai acordar não vai funcionar. Isso gera menos estresse para o paciente, tá? Talvez eu traga isso aí numa próxima aula. Dagmar, por favor. É incrível, né? Então, que a gente pega as nossas próprias experiências nisso e começa a visualizar aquilo que a gente pode ajudar com relação ao paciente, né? Que a gente está atendendo. E aí, o senhor, na hora que o senhor estava falando sobre as bioquímicas aí, né? Sobre os neurotransmissores e tal, o senhor comentou alguma coisa sobre vínculo e aumento, não é isso? De cortisol. Eu queria só que o senhor voltasse nessa parte que o senhor falou, porque eu perdi um pouco aqui. Tá. Eu estava falando basicamente assim, vou pegar não só nós, vamos pegar qualquer mamífero. Se você estressa muito um filhote, estressa esse filhote, depois você afasta esse filhote do cuidador, a irritação dele vai dobrar. O que eu estou dizendo basicamente dentro do nosso contexto da neuropsicanálise e da neurociência afetiva é: se você é uma pessoa que tem o sono desregulado, você está com uma glândula pituitária, a hipófise desregulada, significa que o cortisol ele está sendo liberado em maior quantidade, ele está mais sensível, essa glândula está mais sensível. Então, o parceiro fala um não para você, o parceiro comete um erro, o parceiro decepciona você. Se você tivesse com o sono regulado, estaria dentro dessa homeostase, e aquilo te tirou da homeostase, você ficou frustrado. Mas se você já está desregulado, fora da homeostase, por causa da qualidade do sono, o cortisol já lá em cima, o parceiro fala aquilo, é o suficiente para essa taça aqui transbordar com o não que o parceiro fala. Porque o não, ele só complementa o que já estava cheio. Quando a gente fala assim de higiene do sono, gente, é muito assim, a nossa amígdala, a pessoa fala muito da amígdala, né? A amígdala é o que reage a ameaças, tá? Tem uma ameaça que a amígdala já fica atenta. Então, imagina que a amígdala, quando a gente não dorme bem, que é basicamente o que acontece com o adolescente. A adolescência é mais ou menos isso aqui, ó. Imagina que essa taça desse tamanho aqui é a nossa amígdala. Dormir bem, a minha amígdala é desse tamanho aqui, mas na adolescência, ou especificamente quando eu não durmo bem, a amígdala fica metade desse tamanho aqui. Então, a tolerância ou a quantidade de água que representaria as frustrações, os nãos, que eu experimentaria no mundo para fazer isso aqui transbordar, era isso aqui. Mas se eu não dormir bem, ou se eu sou um adolescente, é a metade. Então, aí você, qualquer coisinha já enche esse recipiente, essa amígdala. E aí, uma coisinha de nada que o outro fala faz você, a gente fala, colapsou. A pessoa teve um surto. O surto é só uma gotinha que a pessoa precisava de não para fazer a transbordar, porque o teu nível de tolerância, ele é diminuído quando a quantidade de cortisol é aumentado, tá? Então, se você não consegue vínculo, se está lutando para construir vínculo, se está tentando conseguir vínculo, e à medida que você não consegue esse vínculo, se o sono não está regulado, a tua frustração para lidar com não conseguir vínculo vai ser muito menor, vai ficar muito mais irritado, tá? É basicamente isso que eu estava querendo dizer. Faz sentido? Perfeito. Totalmente. Perfeito. Obrigada. Imagina. Certo, pessoal? Mais alguém gostaria de trazer alguma coisa para a gente finalizar? Pessoas comentaram aqui. Jaqueline, quanto eu prezo pelo sono, a minha homeostase do sono, é a primeira pergunta que faço aos meus clientes. Hoje eu me conectado, todos nós estamos acelerados, agitados, com certeza que o sono fica comprometido, etc. É isso aí, pessoal. Rubem, mais uma vez, obrigado pela sua experiência, por trazer isso para nós. Se quiser deixar umas últimas palavras aí para a gente encerrar, complementar essa maravilhosa apresentação. Agradeço a oportunidad, Eduardo. Yo confieso que desde que asistí a este webinar, esta aula, este seminario, comencé a practicar algunas cosas, porque es importante que se torne hábito lo que estamos hablando. Y para conseguir que sea hábito, tenemos que hacer un esfuerzo consciente de me permite la palabra, nos policiar, nos preocupar por cumplir
con estos rituales para poder incorporarlos y que sean parte de nós. E muito obrigado novamente pela oportunidade, pela possibilidade de participar e por me abrir as portas deste mundo maravilhoso da relação da psicanálise com a neurociência afectiva e a relação da mente com o corpo, que me permite até poder exercer, praticar minha profissão de psicanalista com melhor efetividade. Muito obrigado pela possibilidade, Eduardo, e a todos os presentes por compartilhar esta dissertação em portunhol. É isso, pessoal. Obrigado a todos por estarem presentes. Até uma próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.